Uma das questões mais intrigantes quando se fala sobre a humanidade é a tal da natureza humana. Motivo de debate entre filósofos, sociólogos e cientistas políticos, esse conceito está sempre presente nas obras de ficção, narrativas que colocam pessoas em situações extremas para questionar se somos realmente vis, usando máscaras para esconder do julgamento social aquilo que realmente somos, ou se a ganância e a competitividade são obra de um sistema opressor, que nos coloca em um grande jogo onde apenas uma minoria sai vencedora. E se tem uma obra que chamou atenção ao falar do tema é o filme espanhol de 2019, O Poço, uma alegoria que à primeira vista parece bem óbvia, porém, com o perdão do trocadilho, o poço é bem mais profundo do que parece. Ele é na verdade uma obra que pode ser encarada de diferentes perspectivas, colocando na sua narrativa temas como a solidariedade, idealismo e a luta por mudanças em uma sociedade indiferente, apegada a um sistema injusto. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos analisar as diferentes camadas de O Poço, passando pelos seus principais temas, simbolismos, as diferentes perspectivas pelas quais se pode encarar essa história e também como o recente O Poço 2 conversa com a obra anterior. Roda a vinheta porque agora vamos pro fundo do poço, mas no bom sentido. Existem três tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. É com essa afirmação que adentramos o poço, um tipo de prisão vertical onde diariamente desce uma plataforma repleta de alimentos. E como é de se imaginar, aqueles nos andares superiores ficam com a fartura, enquanto o povo dos andares inferiores é obrigado a ficar com as sobras. Isso quando ainda tem sobra. À primeira vista, é bem fácil olhar para essa ideia do poço e fazer uma analogia com o mundo capitalista, sendo a administração a burguesia e os diferentes andares as camadas das classes trabalhadoras. Aqueles nos primeiros andares cercados de fartura não se importam com os de baixo, enquanto os de baixo estão sempre querendo subir a todo custo. No poço, tudo gira em torno de comer. Não se fala com os de baixo, afinal eles estão abaixo. E os de cima não vão responder, afinal eles estão acima. ¿Por qué ha hecho eso? Para que se lo coman los de abajo. Si los de arriba hacen lo mismo. Ya lo habrán hecho. Hijos de puta. Porém, assim como no mundo exterior, não existe uma completa estabilidade dentro do poço. A cada mês as pessoas são trocadas de níveis. E não é igual naquela música das meninas, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Na verdade, essa troca acontece de forma completamente aleatória. E isso é algo que aumenta toda a tensão dentro daquele ambiente. Quando levados a um nível mais baixo, os prisioneiros anseiam por subir novamente. E quando voltam para cima, não se importam mais com quem está abaixo. Alguns, só de pensar na possibilidade de voltar para os níveis mais baixos, preferem se jogar no abismo. O protagonista do filme é Goren, um homem recém-chegado nessa prisão que traz consigo um item bem peculiar. Enquanto a maioria das pessoas opta por armas e itens de sobrevivência, como cordas ou lanternas, ele escolhe levar para lá um livro, uma história de Dom Quixote. No clássico do espanhol Miguel de Cervantes, o protagonista, depois de ler muitos romances de cavalaria, passa a acreditar que também era um cavaleiro. E assim ele sai pelo mundo ao lado do seu companheiro Sancho Panza, vivendo a fantasia de ser um herói como dos livros. Uma narrativa humorística que brinca com o idealismo do protagonista, fazendo com que ele passe a ver a realidade de forma distorcida. Ao levar um livro para dentro do poço, Goren não estava levando para lá só uma história, um entretenimento, mas também ideias, conhecimento. E uma das grandes questões é: qual seria o efeito daquilo em uma sociedade onde aparentemente ninguém se importava? Quando Goren menciona a ideia de compartilhar a comida entre todos, ele logo é taxado de comunista. ¿Es usted comunista? Razonable. Lo justo sería racionar la comida. Los de arriba no escucharán a un comunista. Mas afinal, é possível trazer a consciência para as pessoas diante de um sistema tão cruel? Fazer surgir algum tipo de solidariedade?
Um tema de debate constante é a natureza humana, um conceito que representa tendências que os seres humanos teriam independentemente das influências sociais ou culturais. Para o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o egoísmo não é parte da natureza humana, e sim resultado da vida em sociedade, que leva a uma corrupção das suas inclinações benignas. Uma ideia que vai na contramão com a do também filósofo Thomas Hobbes, que acreditava que a vida humana no seu estado natural é desagradável e solitária, inerentemente violenta. Segundo ele, as pessoas nunca se satisfazem completamente, pois possuem um desejo incessante por poder, algo que por fim leva ao conflito. Se você for pesquisar, vários filósofos têm visões diferentes sobre o que é a natureza humana. Porém, não existe uma resposta definitiva. Se questiona até mesmo se existe mesmo uma natureza humana, se o indivíduo não é um mero espelho que reflete as suas atitudes e ideias com base na sua cultura e experiências pessoais. E é justamente essa natureza que o filme coloca em questão quando Goreng tenta trazer para o poço a mudança, criar um sistema que seja justo para todos. Inicialmente vemos o próprio Goreng cedendo à incapacidade de fazer alguma coisa, perdendo a fé na humanidade e se entregando àquele sistema. Primeiro aceitando aquela realidade, comendo até passar mal, depois sentindo na pele a fome. A fome que não faz mais querer pensar em livros ou soluções, apenas em comer, sobreviver até o próximo dia. Porém, tal qual Dom Quixote, aquele homem era um idealista. Ele passa a lutar não porque sabia que daria certo, mas porque ele acreditava que era aquilo que ele deveria fazer, algo que vem também da experiência que ele veio construindo com outras pessoas ali dentro daquele ambiente. A começar por Trimagasi, que é um veterano ali e mais do que o seu bordão engraçadinho óbvio, apesar de ser quem recebe Goreng e com o tempo começa a desenvolver até uma relação de companheirismo com ele, para entender Trimagasi é preciso se atentar aos detalhes. Mesmo tendo jogado a TV pela janela por conta de uma frustração besta, para ele o errado era o imigrante que foi acertado, que nem deveria estar ali naquele país. Quando ele sentiu fome, a culpa do seu ato de canibalismo foi do cara que foi comido. O personagem é um reflexo de todo o egoísmo e falta de consciência que existe ali dentro do poço. Já Imogiri, sua segunda companheira, vem como uma face do idealismo. Antes uma funcionária da tal administração, agora ela entrava ali para tentar aliviar a sua consciência. Antes ela não sabia como funcionava o poço, e agora, prestes a morrer, ela busca uma redenção tentando promover o que ela chama de solidariedade voluntária, algo que logo se mostra uma ideia falha. Los cambios nunca se producen de manera espontánea, señor. Quizá por eso está usted aquí. Diante da necessidade, não haveria solidariedade. Ninguém ali pensava no próximo, só na própria barriga. As pessoas dentro do poço tinham se tornado incapazes de entender que ninguém ali estava acima ou abaixo de alguém. Todos estavam na mesma situação, porém eles não conseguiam se ver como uma unidade. Uma ideia que vai muito além de uma crítica simplista ao sistema capitalista. Na verdade, o filme passa uma visão bem nihilista desse sistema que vem representado realmente como uma prisão. O que faz muito sentido considerando que é muito difícil você escapar de uma realidade que é imposta quando o assunto é a sociedade. O poço é um mundo fechado, onde não se consegue trazer a ideia de uma organização igualitária. A ideia da hierarquia estava enraizada naquelas pessoas. E como Imogiri, ele aprende que a mudança ali não era uma coisa que viria de forma voluntária. Por fim, Goreng se encontra com Bharat, um homem que tinha escolhido entrar ali com uma corda que seria uma forma de burlar o sistema, de subir para os próximos andares, só que para isso ele precisaria da ajuda das outras pessoas, com promessas de que Deus
Deus os ajudaria, ele pede aos seus vizinhos dos andares superiores para puxarem ele para cima, um artifício barato que ele usava para se elevar ali naquela sociedade. E é se aproveitando dessa ânsia de Baarat de subir a qualquer custo que Goreng decide iniciar uma revolução. Revolução essa que exigiria descer até os níveis mais baixos e que ele já tinha aprendido que exigiria o uso da força, da violência. Mas ainda fica aquela pergunta, né? Será que seria possível manter algo assim por muito tempo? Será que aquelas pessoas se uniriam à sua causa? Em determinado andar, ele chega até um homem que era considerado um sábio. E ali eles recebem 2 conselhos. Um deles era que essa revolução precisaria de um símbolo. Uma coisa que retornaria mostrando para as pessoas no topo que eles tinham conseguido promover uma mudança dentro do poço. E a outra é de que nada adiantaria a violência sozinha. Antes da revolução, sempre deve vir a educação. Convencer para vencer. Mas aí tem aquele problema, né? Como você promove um diálogo quando ninguém está disposto a te escutar? No fim, eles chegam, tanto literalmente quanto metaforicamente, no fundo do poço. Uma cena extremamente simbólica e que provavelmente nem aconteceu. Eles certamente morreram enquanto desciam no poço e ali Goreng está num tipo de devaneio. Visões que vêm na sua mente nos seus últimos momentos de vida. Chegando no andar 333, só resta na plataforma a Panacota. E ali eles encontram uma garotinha. Inicialmente, mesmo vendo aquela criança faminta, Baarat só pensa na mensagem. Na verdade, ele se apegou tanto a essa mensagem que acabou se esquecendo da verdadeira intenção da revolta, que era distribuir comida para todos. Mas, por fim, quando eles finalmente dão o doce para aquela criança, Goreng percebe. Aquela era a mensagem. O retorno da menina era a mensagem que eles precisavam enviar. A prova de que alguém tinha chegado ao fundo, até as camadas mais baixas, para promover ali uma mudança. E em seu tempo no poço, ele também mudou. As pessoas que estiveram ali com ele agora também eram parte dele. Afinal, assim que é a vida. As pessoas que passam pelas nossas vidas sempre deixam alguma coisa. Coisas que por vezes nós carregamos por muito tempo ou durante uma fase específica. E isso é representado através das visões dessas pessoas que Goreng continua tendo mesmo depois da sua morte. E no finalzinho do filme nós somos levados a um momento onírico. A descida final parece uma coisa distante da realidade, em especial daquela realidade que nós estávamos vendo até aquele momento. Agora ele não estava mais dentro daquela prisão. Goreng se foi e só tinha restado a sua mensagem. Mas será que essa mensagem faria alguma diferença? Em uma cena colocada propositalmente no meio do filme, é mostrado que supostamente seria o momento em que a Panacota retorna ao andar superior. E ali nós vemos que, assim como a administração não tinha consciência da realidade dentro do poço, os trabalhadores do nível 0 também não tinham. Quando veem aquele doce de volta, eles pensam que ninguém quis comer por causa de um fio de cabelo. E soa bem nihilista pensar que de nada adiantou toda aquela luta, que o sacrifício de Goreng para levar aquela mensagem foi em vão. Como Dom Quixote, no famoso episódio dos Moinhos de Vento, Goreng acabou lutando inutilmente contra moinhos de vento, acreditando estar enfrentando gigantes. Mas a menina, apesar de ser um devaneio de Goreng, também tem uma importância muito grande em toda a simbologia do filme. Na imagem da inocência de uma nova geração que surge em meio a essa sociedade desigual, temos a representação da esperança da mudança. Levar consciência para as pessoas definitivamente não é uma tarefa fácil. Às vezes parece que as pessoas que estão tentando fazer isso estão agindo em vão. Afinal, sempre tem aqueles, beneficiados ou não pelo sistema, que rosnam ferozes tentando o defender. Não são
são capazes de reconhecer os seus defeitos. Mas no fim, as mudanças são assim, elas levam tempo. Num mundo onde todos só querem comer, soa como loucura querer alimentar o próximo. Mas não existe nada mais precioso do que aqueles que lutam por um mundo mais justo. Mas as ideias trazidas pela trama de O Poço não param por aí. Enquanto o filme funciona como uma alegoria de tom sociopolítico, a sua história pode ser interpretada ainda como uma parábola de teor religioso. Em momento algum nos é revelado se Goreng acreditava ou não em um deus. ¿Y usted cree en Dios? Este mes. Sí. Por vezes, o termo Messias é usado para se referir a ele, apesar de ser usado de forma pejorativa, como se fossem os fantasmas na sua mente caçoando da sua boa intenção. No entanto, O Poço ainda vai além e coloca o personagem em uma jornada que muito parece uma odisseia espiritual. Analisando dessa perspectiva, a estrutura do poço se assemelha a um tipo de teste moral. A administração provê alimento suficiente para todos ali dentro. E as pessoas têm livre arbítrio para fazer o que quiserem com o que lhes é provido. No fim, o sofrimento dos que estão abaixo só acontece por causa das escolhas morais daqueles que estão acima. Sem contar que a própria jornada de Goreng pelos diferentes níveis do poço, com Trigamashi muitas vezes fazendo o papel do demônio no seu ombro, pode ser facilmente comparada com a jornada aos círculos do inferno feita por Dante, acompanhado por Virgílio em A Divina Comédia. Diferente de muitos ali dentro, Goreng é um homem genuinamente bom. Ele não se deixa corromper, nem mesmo sabendo que ali dentro não haveria julgamento. E a sua ideia de distribuir o alimento de forma justa é algo que parte diretamente do altruísmo. Ele não ganharia absolutamente nada com aquilo. Quando Goreng diz a Baarat que eles precisam descer para subir, parece meio óbvio que ele está dizendo para eles descerem com a plataforma para depois poderem subir com ela. Porém, tem uma outra interpretação, essa de uma perspectiva mais religiosa, que também se encaixa muito bem nessa frase. Bajar para subir. Descer para subir significaria que o jeito de subir, ou seja, se elevar aos céus, não seria tentar subir sozinho, mas sim ajudando aqueles que estavam abaixo. Basicamente o que ele diz é que o jeito de chegar ao céu é fazendo o bem àqueles menos afortunados que você. Tipo, um cara muito bacana tentou ensinar lá no passado, sabe? E tal como esse grande professor, Goreng foi morto brutalmente por aqueles que ele desceu para ajudar. E o final, nesse ponto de vista, também adquire um simbolismo muito interessante. O número 333 na Bíblia representa a Trindade, a completude divina. E de fato, esse andar marca o fim da jornada de Goreng, um andar que não existia, mas que representa a descida do seu espírito ao submundo, onde ele é recebido pelo seu próprio Virgílio. No entanto, diferente de muitos outros que pularam, Goreng tinha se sacrificado para ajudar aos outros. E por isso, o que há de bom nele volta. Goreng desceu para poder subir, e a sua inocência, a sua bondade, representados na garota sem nome, é o que pode ascender aos céus depois do seu sacrifício. É uma interpretação muito bonita e que conversa com essa parte mais social e filosófica do filme. Afinal, mais importante do que acreditar em um Deus e ficar repetindo sermões e palavras sagradas é ser alguém genuinamente bom, alguém que realmente age em prol de um mundo melhor para todos, mesmo quando supostamente apenas Deus estaria vendo. Que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar. O
O Poço é uma obra muito forte e que tem o seu sucesso justificado por essa força. Uma narrativa bem sólida e que usa muito bem os simbolismos que são trazidos pela sua estrutura. E eis que, agora, em 2024, o Poço ganhou uma sequência. O Poço 2 chegou recentemente na Netflix e agora nós vamos comentar um pouco sobre ele. Mas eu já aviso aqui que será inevitável entrar em spoilers. Então, se você ainda não viu a sequência, vá lá, assista o Poço 2 e depois você volta aqui pro vídeo. No novo filme, somos levados para um tempo anterior ao primeiro, muitos meses antes da chegada de Goreng. Nele é revelado que houve uma tentativa anterior de criar uma ordem dentro daquela estrutura. Os prisioneiros haviam se organizado em algo que eles chamavam de Revolução Solidária. A regra era que cada prisioneiro comesse apenas aquilo que tinha pedido ao entrar na prisão. Nada mais do que isso. A única exceção seria no caso de uma troca combinada entre duas pessoas. Dessa forma, teoricamente, todo mundo teria alimento todos os dias. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Logo no início do filme, vemos o prisioneiro Zamyatin recebendo só os restos da massa da sua pizza. Alguém, em um andar superior, tinha propositalmente comido o recheio. Ou cobertura? Afinal, pizza tem recheio ou cobertura? Respondam aí. Mas voltando aqui ao Poço, esse sistema não era comandado na base da pura solidariedade. Óbvio, existia um homem autodenominado ungido que sempre ia atrás daqueles que não estavam seguindo a lei. Uma lei que ele mantinha na base da violência mesmo, de algumas punições bem cruéis que eram exibidas aos outros como uma forma de conquistar a obediência através do medo. Matamos para edificar um futuro onde nadie mais matará. El terror es el mensaje. A ideia era promover uma igualdade total dentro do poço. Até quando uma pessoa morria, ninguém podia redistribuir o seu alimento. Essa comida tinha que ser jogada fora. Mas essa igualdade cega, por vezes, ignorava a necessidade. Uma das personagens foi amputada e teve a sua companheira morta porque elas tinham dado comida a mais a um homem desnutrido. Ou seja, não importava ali o altruísmo, apenas a lei. E com isso, claro, surgiam pessoas revoltadas de todos os tipos. Primeiro, aquelas que percebiam que o sistema implantado pelo ungido era tão cruel quanto o próprio poço, e também aqueles que bradavam por liberdade para poder comer o quanto quisessem, sem se importar com aqueles que estavam nos andares inferiores. Algo que era alimentado principalmente pelo fato de sempre surgirem detratores da lei. Detratores esses que prejudicavam as pessoas dos andares inferiores, que injustamente ficavam sem alimento. Assim como o primeiro filme, o Poço 2 fala sobre os choques entre o idealismo e a realidade. Realidade essa que é sempre marcada pelo egoísmo e a gana das pessoas de querer sempre mais. Assim como Goreng, Dajinbabi queria criar ali um sistema igualitário, e a solução que ele encontrou foi essa lei, imutável, inflexível e que funciona quase como uma religião. Era preciso acreditar na santidade do ungido para se manter alheio às falhas daquele sistema. No fim, o filme aponta que toda forma de poder ou autoridade, quando apenas uma minoria é elevada acima de todos, pode acabar se tornando tirania. Uma ideologia no papel pode ser muito bonita, parecer eficiente, mas ela sempre vai ser falha enquanto não abrir os olhos para a realidade. Não à toa que Dajinbabi é um homem sem olhos, que só vê a sua lei e mais nada. Enquanto Goreng era um idealista que continuou lutando até o fim, mesmo sem ver uma mudança com as suas ações, a protagonista desse novo filme, Perempuan, era alguém que acreditava nesse sistema supostamente correto. Mas então ela começa a enxergar essas falhas quando vê os seus amigos sendo vítimas. Ela percebe que liberdade, controle e leis sem empatia são nada mais que opressão. Sem empatia, tudo que resta para a humanidade é opressão.
mais corrido e agitado, O Poço 2 não é uma sequência tão impactante quanto o primeiro filme. Apesar de começar muito bem, ele se perde da metade pra frente, acrescentando coisas para tentar replicar o final do primeiro filme. Infelizmente, O Poço 2 é uma sequência que se limita muito, tentando dar explicações e colocar referências. Eu não gosto de dizer que uma produção é desnecessária, porque quem sou eu para julgar que o filme do outro é desnecessário? Pode ser desnecessário para mim, mas não é para ele. Mas infelizmente, O Poço 2 parece para mim uma sequência que foi feita só para tentar replicar o sucesso do primeiro filme. Uma pena, porque era uma ideia realmente bem interessante. E esse foi o nosso vídeo sobre O Poço. Para muito mais ficção científica e seus diferentes mundos, continuem por aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo, Mestre J e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando Saren, Daniel Souto e Pedrox, e os oficiais de ciências Luiz Alberto, Bianca Consol Magno, Alex Rogério e Lorde Bafomé, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.